É. Ah, nossos radares hoje em dia conseguem rastrear um asteroide de poucos metros a milhões de quilômetros de distância no vácuo do espaço. Com certeza. A tecnologia é absurda. Exato. Satélites mapeiam a formação de furacões semanas antes de tocarem a costa, com, sabe, uma precisão quase matemática. Existe um conforto psicológico nisso. Sim, tem um conforto na visibilidade, na ideia de que se algo gigantesco ameaça a nossa existência, nós vamos ver chegando. Mas a análise de inteligência que acabou de cair nas nossas mãos destrói completamente essa ilusão. Totalmente. O que acontece quando a ameaça tem um vigintilhão de toneladas, caminha no centro de uma metrópole moderna e é, tipo, completamente invisível aos nossos instrumentos analíticos? É basicamente o colapso do nosso paradigma de segurança global. Sim. O dossiê anônimo que nós vamos dissecar hoje detalha uma anomalia biológica e cosmológica. Ela é classificada operacionalmente como SAM, o gordão do Esmaga. O nome é chocante por si só. E eu quero estabelecer um parâmetro claro desde o primeiro segundo aqui. A linguagem coloquial desse codinome reflete talvez o desespero de quem catalogou a informação, mas não diminui em absolutamente nada a gravidade do cenário. De forma alguma. Trata-se de um evento de extinção de nível planetário e que, neste exato momento, já respira e interage com a humanidade. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a escala do que estamos lidando aqui desafia as leis mais fundamentais da termodinâmica. Sem dúvida. Mas antes da gente mergulhar nos detalhes da biologia e da sociopatia dessa entidade, é imperativo fazer um aviso de neutralidade para quem nos ouve. Muito importante, sim. O material que recebemos cruza com figuras históricas reais e relata atrocidades absolutas. Nossa análise hoje vai reportar a mecânica desses eventos de forma puramente objetiva. Exato. O objetivo não é tomar partido de ninguém, mas sim compreender o vetor de ameaça que essa anomalia representa para o nosso planeta. O escrutínio de dados de inteligência exige esse distanciamento emocional, porque, para que seja possível sequer conceber a ameaça estrutural que essa entidade representa para a crosta terrestre hoje, a investigação precisa começar muito além da nossa atmosfera. Lá no espaço profundo. Isso. Os registros astrofísicos compilados no documento indicam que a origem dessa anomalia remonta a um passado remoto. Ele nasceu do vazio. Do nada, simplesmente. Sim, do nada. E a única diretriz biológica discernível desde a sua gênese foi uma fome termodinâmica absoluta. Os dados indicam que, antes de chegar à Terra, a entidade consumia não apenas matéria bariônica simples. Ele consumia sistemas estelares inteiros, né? Sistemas estelares inteiros. Planetas e galáxias eram devorados para sustentar essa singularidade. Nossa, e aqui já entramos num território que paralisa a mente. Completamente. Porque se algo tem a capacidade de devorar uma galáxia, a atração gravitacional necessária seria teoricamente superior à de um buraco negro supermassivo. Muito superior. O que me leva a uma dúvida gigantesca. Como uma força de aniquilação estelar desse calibre simplesmente parou? É a grande questão. Os dados sobre a contenção dele não fazem sentido geofísico inicial para mim. Como se neutraliza algo com essa massa? Bom, a neutralização não ocorreu por meios convencionais ou forças gravitacionais naturais. A interceptação foi feita por uma segunda entidade de poder análogo. Certo? Essa entidade é descrita nos registros cósmicos sob a alcunha de Kleber o Palhaço Sorridente com 1000 dentes. Deus do céu. E a física por trás desse embate é aterradora. Para deter Sun, a entidade conhecida como Kleber forçou a inserção de uma galáxia espiral inteira diretamente no canal retal de Sun. Uma galáxia espiral? Inserida fisicamente? Fisicamente. Eu confesso que precisei ler os dados balísticos 3 vezes para ter certeza de que entendi a mecânica disso. Fiquei perplexa. A princípio soa como um absurdo morfológico, eu sei. Mas se a gente analisar através da lente da topologia espacial, o canal retal dessa criatura não é um órgão biológico padrão. Funciona de outro jeito. Funciona como um ponto de singularidade, tipo um buraco de minhoca interno. Uau! Quando Kleber forçou a entrada de uma massa galáctica nesse ponto, isso causou um colapso dimensional severo. Um choque interno. O choque de matéria contra antimatéria num espaço confinado forçou a estrutura física de Sun a implodir sobre si mesma. E o resultado direto disso foi uma redução drástica de volume. Exatamente. Ele encolheu
a proporções quase humanas, sofreu uma amnésia traumática e se precipitou através do vácuo até colidir e se fixar na Terra. Mas, e esse é o ponto crítico do dossiê, a fome original e a densidade da matéria não foram destruídas. Nem um pouco. Apenas comprimidas. E essa compressão é o que torna tudo um pesadelo logístico, porque a massa atual registrada dele é de um vingintilhão de toneladas. É um número difícil até de processar. Para contextualizar a magnitude disso, estamos falando do número 10 elevado à 69ª potência. São 69 zeros. Uma massa quase infinita. Visualmente, a entidade aprendeu a condensar toda essa matéria super densa para mimetizar as proporções de um ser humano com sobrepeso severo. O que permite que ele caminhe por aí disfarçado. Sim, mas me explique isso. Se ele concentra 10 elevado a 69 toneladas na área dos próprios pés, isso é uma impossibilidade mecânica. Como a crosta terrestre suporta essa caminhada? Não deveria suportar. O planeta não deveria rachar como a casca de um ovo no momento em que ele pisa no chão? Deveria? Num modelo de física newtoniana, ele afundaria através da crosta imediatamente. Cruzaria o manto e se instalaria no núcleo da Terra em uma fração de segundo. Destruindo o planeta inteiro no processo. Obliterando o planeta. O fato disso não acontecer sugere que a entidade possui um mecanismo intrínseco de amortecimento gravitacional. Uma espécie de campo de força subatômico? Exato. Um campo que isola a interação da sua própria massa com o ambiente ao redor. No entanto, esse isolamento é falho. Muito falho. Os dados mostram que, em momentos de letargia extrema, essa contenção vaza. Há registros de que, ainda no espaço profundo, durante o período de sono, a força gravitacional latente do seu esfíncter começou a sugar luz e matéria de forma contínua. E isso fez com que telescópios o classificassem erroneamente como um buraco negro em formação. Precisamente. E esse vazamento gravitacional já ocorreu na Terra, com consequências que comprovam a cegueira total dos nossos sistemas? O incidente da rodovia. Sim, ao registro geológico do período de hibernação dele na Terra. Ele adormeceu por tanto tempo e seu campo gravitacional acumulou tanta terra, rocha e detritos ao redor do corpo dele que ele foi topograficamente classificado pelas autoridades como uma montanha natural. O que é assustador. O governo local aprovou e construiu uma rodovia inteira contornando a base dele. Imagina a cena. Pois é, imagina a perplexidade absoluta dos engenheiros quando, meses depois, a dita montanha simplesmente acordou, sacudiu a terra e foi embora. Deixando uma estrada perfeitamente circular ao redor do mais absoluto nada. O que escancara a nossa vulnerabilidade. Quantos acidentes geográficos atualmente mapeados são, na realidade, entidades de densidade cósmica em estado de hibernação? É um pensamento aterrorizante. Nossas ferramentas de topografia são inúteis contra organismos que manipulam o espaço-tempo. Inúteis. Mas, a partir dessa densidade colossal, uma transição lógica precisa ser feita para a questão da sobrevivência, porque manter uma singularidade condensada em formato bípede requer uma ingestão calórica e energética colossal. Algo que o nosso ecossistema não deveria ser capaz de fornecer. Exatamente. Como alguém que se alimentava do brilho de sistemas solares mata a fome no planeta Terra. O paladar atual dessa criatura revela uma busca por recursos vitais mesclada com, bem, bizarrices inofensivas. Os registros confirmam a ingestão constante de fezes de pombo. O que é biologicamente asqueroso. Sim, mas ecologicamente neutro. O problema real surge quando observamos a base da pirâmide alimentar dele. Ele consome vorazmente urânio e petróleo cru. E essa preferência dietética não é acidental de forma alguma. Combustíveis fósseis e elementos radioativos possuem as maiores densidades energéticas disponíveis na nossa litosfera. Então, ele vai direto na fonte mais potente. A longo prazo, a presença dessa entidade representa o maior risco de segurança energética que já enfrentamos. Ele está competindo silenciosamente com as redes globais de energia. Se a fome dele escalar e ele começar a invadir usinas nucleares para devorar reatores ativos... Não existirá nenhuma tecnologia humana de contenção capaz de impedi-lo. E a matriz energética não é a única coisa no cardápio. Ele ativamente consome tecido humano. Sim, os relatórios de observação destacam isso. Ele acha o gosto da nossa espécie peculiar, segundo o artigo. É aqui que a letalidade mecânica entra em ação de forma muito cruel. A origem do codinome Gordão do Esmaga deriva do método de caça. É um método brutal. São terremotos localizados.
E, como um passatempo macabro, ele deliberadamente esmaga civis nas ruas, achatando as vítimas completamente. A física desse ato é devastadora. A pressão mecânica repentina é de 10 elevado a 69 toneladas concentrada na superfície de uma bota. Derrete a estrutura óssea. Sim, derrete os ossos e liquefaz tecidos em milissegundos. É uma obliteração quase instantânea em nível celular. E os dados relatam que o objetivo de transformar as pessoas em panquecas humanas é para facilitar a ingestão oral. Ou a inserção anal. Independentemente da via de absorção, é de longe o destino mais visceral e grotesco que se pode conceber. Com certeza. Mas a simples existência desse corpo caminhando por aí já é uma bomba relógio planetária. O dossiê é muito claro. Se por algum evento acidental essa criatura for jogada ao cair de uma altura considerável, o amortecimento gravitacional pode falhar na hora do impacto. E se falhar? A liberação repentina da energia cinética, acumulada por um vigintilhão de toneladas, não penetraria a crosta terrestre como um meteoro comum. Agiria de um jeito pior. Muito mais insidioso. Como uma agulha perfurando a tensão superficial de uma bolha de sabão. Nossa! O choque rompante desestabilizaria o equilíbrio de pressões do manto e do núcleo quase instantaneamente. A onda de choque interna fragmentaria as placas tectônicas do avesso. O planeta simplesmente deixaria de existir. Em segundos. É aqui que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque com uma capacidade de destruição tão absoluta, a nossa inclinação natural é presumir que ele atua como um monstro clássico. Um Godzilla vagando sem rumo e arrasando arranha-céus. Exato, mas os perfis psicológicos do arquivo mostram algo completamente diferente. Sim. Eu diria que é um erro de categorização vê-lo como uma força bruta e irracional. A análise comportamental revela um nível de sofisticação impressionante. E uma tentativa de autorregulação também, né? Há registros de um período em que ele procurou se integrar à sociedade humana, trabalhando como construtor de casas. Construtor de casas? Ele edificava estruturas de alvenaria numa espécie de terapia ocupacional, usando o trabalho braçal minucioso para manter a própria mente ocupada e evitar o impulso de devorar a cidade ao redor. Mas essa paz não durou, porque ele foi alvo de um indivíduo descrito nos arquivos de inteligência como Baco, o terrorista Furry. Um confronto no mínimo fascinante. Sim, porque não foi um ataque físico direto. Baco aparentemente utilizou conhecimentos arcanos e habilidades de feitiçaria para obliterar a casa perfeita que Sam tinha construído. E a retaliação não foi um surto cego de fúria. Não, foi totalmente premeditada. Sam agora possui um plano ativo e metódico para devorar Baco de duas maneiras distintas. Existe rancor real ali. Existe uma arquitetura de vingança, o que nos leva à evidência mais contundente da sua inteligência predatória. As conexões sociais ocultas. Exato. Predadores no topo da cadeia alimentar, quando inseridos num novo ecossistema, não saem atacando a ismo. Eles calculam um ambiente de menor resistência. E o dossiê documenta isso de forma assustadora. Sam se filiou ativamente aos piores círculos da alta sociedade humana, tornando-se uma presença frequente nas ilhas e festas promovidas por Jeffrey Epstein. E não era apenas como convidado social? De forma alguma. As festas serviam como um abatedouro VIP para ele. O relatório descreve que ele devorava os participantes vivos nesses eventos, com total impunidade. Foi nesse ambiente de degeneração elitizada que ele conheceu um associado. Identificado como Cláudio, o velho judeu. Isso. Alguém que nutria um fetichismo sádico em assistir Sam engolir humanos inteiros. Os dois formaram uma parceria onde as atrocidades fluíam livremente nas sombras do luxo. É nojento. Mas se analisarmos isso sobre a ótica sociológica e da biologia evolutiva, faz todo sentido estratégico. Por que ele arriscaria devorar pessoas em praça pública e gerar uma histeria em massa? Se a elite global já opera em enclaves fortificados e blindados contra a lei, né? Exato. O ambiente das festas de Epstein oferecia a ele um suprimento constante de presas num ecossistema onde ninguém jamais chamaria a polícia. A entidade encontrou a simbiose perfeita no vácuo moral da própria humanidade. É a tática de camuflagem social perfeita. E de camuflagem social, o documento nos puxa violentamente de volta para as anomalias biológicas. As mutações. Porque a interação dessa criatura com o nosso planeta vai além da alimentação. Há uma tentativa bizarra de replicação e adaptação fisiológica.
Para entender isso, temos que revisitar aquele trauma original, O evento de contenção com o palhaço Kleber. onde ele inseriu a galáxia no canal retal da entidade. Isso não causou apenas a compressão da massa, Deixou cicatrizes psicológicas profundas. e praticamente reescreveu o trato digestório dele. O arquivo relata o desenvolvimento de uma fixação incurável por inserção anal profunda. Numa tentativa contínua de recriar, em menor escala, a sensação daquele choque dimensional que ele sofreu. Ele começou a inserir objetos variados do cotidiano, mas isso evoluiu para um método de alimentação funcional mesmo, Ele desenvolveu a prática rotineira de inserir hambúrgueres. para que sejam digeridos e consumidos por via retal. A mecânica por trás disso é loucura. Sugere que o colapso espacial nos órgãos internos tornou a biologia dele multidirecional. A parede intestinal possivelmente absorve os macronutrientes do alimento sólido instantaneamente. Devido à proximidade com a singularidade central que restou do evento com a galáxia espiral. E a resiliência dessa biologia distorcida foi posta à prova no infame incidente com Felipepe. Ah, sim. Os dados apontam um confronto com esse indivíduo, que é um feiticeiro, aliás, soletrado com um P mudo no final. Felipeps. Sam tentou roubar os recursos alimentares de Felipeps e, como contra-ataque, o feiticeiro canalizou feitiços de redução, encolheu a entidade para o tamanho de um inseto e o prendeu num pote de vidro hermético, E preencheu o recipiente inteiro com sêmen de cavalo. para afogá-lo lentamente em fluidos biológicos. O que é um método de execução que, sob qualquer ótica tradicional, deveria resultar em asfixia ou toxicidade arcana extrema. Mas a resposta biológica de Sam foi assustadora. O trato gastrointestinal e o sistema imunológico da entidade não entraram em colapso. Pelo contrário, Ele ingeriu todo o fluido equino e não apenas sobreviveu, ele apreciou o gosto e permaneceu vivo dentro do vidro até que o encanto de redução perdesse a validade. e ele recuperasse a sua massa total de um vigintilhão de toneladas. Esse fluido animal agiu muito provavelmente como um catalisador biológico temporário que imunizou a criatura contra a magia de Felipepe. E essa capacidade de absorver fluidos genéticos e não morrer levanta o tópico mais perturbador de toda a análise: A linhagem. a linhagem de Sam. Ele não está apenas se alimentando do nosso ecossistema, ele está cruzando com ele de formas impossíveis. O rastreamento de contatos íntimos exibe um padrão reprodutivo interespécies e intergêneros, sem nenhum freio genético. O relatório confirma que a entidade manteve um relacionamento íntimo com o atleta profissional de futebol Ousmane Dembélé, e o resultado desse encontro desafia completamente a biologia celular humana. Totalmente. São gestou e deu à luz trigêmeos, batizados de Gordura, Colesterol e Joaquim, e logo em seguida ele simplesmente abandonou Dembélé para buscar novas experiências. O que é fascinante nessa parte é a total ausência de barreiras na meiose dele. Ele não segue as regras de cromossomos terrestres. De jeito nenhum. A fisiologia cósmica dele opera como uma esponja primordial. Ela entra em contato com o DNA do parceiro e simplesmente molda a matéria condensada para criar descendentes viáveis. Isso se prova pelo fato de que a compatibilidade dele ignora espécies. Exatamente, o que nos leva ao caso da fêmea de hipopótamo. Um evento trágico. O arquivo detalha um romance genuíno entre Sam e o animal selvagem. Eles conceberam um filho apropriadamente nomeado de Sampopotamo. Tragicamente, a hipopótama faleceu devido a complicações no parto, e o choque emocional em Sam foi profundo, Ele entrou num luto crônico. afogando a tristeza na ingestão desenfreada de calorias e engordando toneladas adicionais de massa ultradensa. A implicação disso tudo é o nascimento de um patragenetista vetor de contaminação planetário. Exato. Se descendentes híbridos com atletas humanos e grandes mamíferos já existem, quantos descendentes da linhagem de Sam estão espalhados pelo mundo neste momento? Joaquim, colesterol, gordura e Sampopotamo carregam fragmentos da singularidade genética do pai. Eles podem estar assimilados à sociedade, trabalhando em escritórios, frequentando escolas, servindo como bombas biológicas adormecidas. É uma contaminação irreversível. E a propagação dessa linhagem é acompanhada por um comportamento de manada muito perigoso. Como Sam atualmente se parece com um humano obeso, ao ver grupos de indivíduos com excesso de peso, ele tenta se enturmar. Uma ingenuidade que dura pouco. Quase sempre termina com ele sendo hostilizado ou molestado por esses humanos.
Mas a reação dele não é a fuga. A retaliação é de uma frieza de serial killer. Ele rastreia, ataca e devora brutalmente a família inteira dos agressores, em vingança. No entanto, houve uma anomalia nesse ciclo de agressão. O confronto com Gragas. Isso. Os relatórios perfilam Gragas não como um feiticeiro, mas como um humano alcoólatra, alguém de altíssima resiliência física e carisma magnético. Correto. A interação entre os dois começou como uma amizade, impulsionada pelo carisma de Gragas, apesar do fato de um humano beber ininterruptamente. Contudo, Gragas tinha um hábito sombrio e predatório de sair pelas ruas engravidando pessoas de forma forçada. Um comportamento deplorável. Quando Sam manifestou o desejo de participar dessa rotina repulsiva, Gragas, agindo como uma figura de autoridade moral completamente corrompida, decretou que a entidade não estava pronta para aquilo. E isso engatilhou um confronto físico devastador. E é aqui que a física se quebra novamente. Como um humano bêbado domina uma anomalia espacial de 10⁻69 toneladas. E acaba vencendo a luta ao ponto de engravidar Sam contra a própria vontade da criatura, gerando o quinto herdeiro direto, conhecido como Enzo da Silva. A única explicação mecanicista viável é a exploração de uma vulnerabilidade cinética no campo de amortecimento gravitacional. Como eu mencionei antes, Sam usa uma frequência subatômica para manter a massa contida. Certo. O estilo de combate de Gragas, impulsionado por uma embriaguez caótica e incessante, provavelmente emitiu uma cadência de golpes tão irregular e imprevisível que bypassou as defesas de densidade de Sam, desativando o amortecimento temporariamente. E permitindo que a submissão física ocorresse. Enzo da Silva nasceu como prova de que, por mais invulnerável que a entidade pareça, falhas sistêmicas existem. Então, qual é a síntese de todo esse cenário? Temos um devorador de galáxias encolhido, que esmaga civis, janta urânio, bebe sêmen de cavalo para neutralizar magias, se infiltra nas festas de Jeffrey Epstein e tem espalhado sua linhagem de hipopótamos híbridos e humanos anômalos pelo planeta inteiro. É o ápice do poder bélico imaginável. Porém, o verdadeiro choque que esse documento de inteligência nos proporciona não está na demonstração de poder destrutivo, está no perfil psicológico atual da criatura. A realidade cotidiana de uma ameaça apocalíptica é irritantemente medíocre. O relatório destaca que Sam sofre de uma letargia incapacitante crônica e é caracterizado por uma ingratidão patológica. A gente tem preguiça. Quando amigos ou associados tentam intervir, convidando-o para a academia na tentativa de auxiliar na saúde, a entidade não responde invocando a fúria dos cosmos. Ele cria as desculpas mais banais e infantis possíveis. Desculpas que ofenderiam a inteligência de uma criança pequena, né? Única e exclusivamente para justificar o desejo de ficar trancado em casa. E nos momentos críticos em que seus poucos aliados precisam de socorro, ele ativamente escolhe ignorá-los, preferindo dormir ou praticar a inserção retal com hambúrgueres. É um contraste que congela o sangue. A maior sorte que a humanidade já teve em sua existência de milênios não repousa em bases de mísseis balísticos, bunkers subterrâneos ou tecnologias de satélite. De jeito nenhum. A nossa sobrevivência hoje, a garantia de que acordaremos amanhã, depende por um fio invisível da preguiça dessa entidade. O destino estrutural do globo inteiro está atrelado ao fato de que ele simplesmente tem preguiça demais de sair do sofá. O fim do mundo não é impedido por heróis, é evitado por pura letargia cósmica. A conclusão da inteligência tática ratifica isso. Sam não possui uma agenda ideológica. Ele não é uma criatura inerentemente focada no mal. Ele não planeja a dominação mundial. A criatura é, na sua essência mais pura, a personificação da fome entrópica cósmica aprisionada na biologia. Guiada inteiramente por apetites imediatos e exaustão celular. Exatamente. Para consolidar a gravidade inescapável dos arquivos que revisamos hoje, a vigilância tradicional falhou. O ser de densidade suficiente para partir o manto da Terra ao meio, se cair de uma escada, já está operando disfarçado em nosso meio. Enquanto os mercados globais discutem o preço da energia, ele devora o petróleo e as reservas de urânio como aperitivos. Enquanto a alta sociedade promove seus jantares obscuros, ele está lá, usando a impunidade deles como seu pavilhão de caça particular.
E mais alarmante ainda, a contaminação já cruzou a linha genética. Seus herdeiros diretos, os trigêmeos, o híbrido de hipopótamo Enzo da Silva, já caminham pelos nossos ecossistemas. A totalidade da vida biológica na Terra agora se submete aos caprichos de um sistema digestivo interdimensional. E conforme os serviços de vigilância clandestina prosseguirem, cada tremor de terra não mapeado ou montanha que desaparecer da topografia do dia para a noite será silenciosamente documentado. Mas a intervenção frontal está descartada. Qualquer tentativa de abate poderia desativar a membrana gravitacional dele, resultando na perda instantânea do planeta. O que nos deixa com um paradoxo final assombroso, algo que transcende os dados brutos de hoje e exige nossa atenção. O dossiê provou que o consumo de minérios radioativos pesados, como o urânio, e dos combustíveis fósseis que movem nossa civilização é o que tem saciado essa singularidade aprisionada na carne, mantendo-a densa, controlada e letárgica. Mas em um planeta com extensão e profundidade geológica finitas, os recursos não são infinitos. O que acontecerá no dia fatídico, talvez em poucas décadas, quando a última mina de urânio secar e a última gota de petróleo for extraída? Quando a despensa subterrânea da Terra não for mais capaz de atender às demandas calóricas daquela mesma criatura que engolia galáxias espirais inteiras para não morrer de fome. Sem a energia de alta densidade que o estabiliza, essa massa de um vigintilhão de toneladas cederá ao instinto básico, expandirá de volta à sua forma primordial estelar e engolirá o nosso sistema solar em uma única mordida famélica. Fica o questionamento sombrio para quem nos ouve, enquanto nossos satélites continuam olhando para o céu estrelado, ignorando o buraco negro que já repousa no nosso quintal. Até o nosso próximo mergulho.